Opa, tudo bom? James William aqui e hoje eu vim bater um papo com você sobre como funcionam as cobranças dos anúncios no Facebook. Eu vejo que esse é um assunto que gera bastante dúvida e o pessoal sempre se confunde um pouco, às vezes nem tanto vem me perguntar sobre isso, mas se confunde um pouco sobre como é o funcionamento dessas cobranças. E a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que existem duas coisas diferentes: orçamento e gasto. O que é isso? Quando você fala sobre orçamento de anúncio no Facebook, é o valor que você pretende gastar com aquele anúncio. Não necessariamente o valor do seu orçamento é o que de fato você vai gastar. Como que funciona isso daí? Pera aí, James, eu vou colocar no Facebook lá um valor, o que significa que não é isso que ele vai gastar? Exatamente. O seu orçamento é sua meta de gasto ou o seu teto de gastos. Vamos supor que você tenha um orçamento de R$100 para uma campanha do Facebook. Você vai lá e configura lá na campanha do Facebook que tem um orçamento de R$100. Esse orçamento de R$100 é um teto limite que o Facebook não vai ultrapassar. Então você não precisa se preocupar, ele vai gastar seu orçamento, não vai ultrapassar de maneira alguma aqueles R$100. Porém, não significa que você vai gastar os R$100, ele é apenas uma meta de orçamento, Não significa que vai de fato gastar todos os R$100. E por que isso acontece? Isso é um fator interessante, porque você tem que levar em consideração que nem sempre todas as pessoas daquele público que você selecionou vai estar online naquele período de tempo que você escolheu para sua campanha. Então pode ser que aconteça o seguinte: em uma campanha com um período de tempo muito curto e um valor de orçamento alto, pode ser que o Facebook não consiga gastar todo aquele orçamento, porque não tem pessoas suficientes ou não tiveram pessoas suficientes online dentro daquele período que você selecionou e que fazem parte daquele público que você queria atingir. Isso normalmente acontece quando o orçamento é muito grande e o público é muito pequeno, por exemplo. Aí o Facebook não consegue gastar todo o orçamento. Um outro fator que pode fazer com que o Facebook não consiga gastar todo o orçamento da sua campanha é quando o seu anúncio não está bem qualificado, ou seja, a relevância do seu anúncio não está sendo boa em relação a outros anúncios. Aí é o que acontece, o Facebook dá preferência para outros anúncios que são mais qualificados para aquela audiência, são mais interessantes para aquela audiência que você selecionou, do que entregar o seu. Então é um indício também de que talvez o seu anúncio não esteja tão bom assim. Ok? Então é isso que eu precisava que você entendesse em primeiro lugar. Orçamento e gasto, o que você põe de orçamento não significa que você vai gastar aquilo. É um teto. Não se preocupe, não vai ultrapassar. Se eu coloquei R$100, o Facebook não gasta mais que isso. Mas pode ser que ele não consiga gastar todo o orçamento devido ao tamanho de público, valor muito alto, tempo curto da campanha ou qualidade, relevância do anúncio baixa. Ok? Uma outra coisa que você precisa entender é que, em se tratando de orçamentos, existem dois tipos de orçamentos que você pode definir no Facebook. Existe o orçamento diário e existe o orçamento vitalício. No momento que você está criando a campanha, você pode escolher um dos dois. Qual que é a diferença dos dois? No orçamento diário, você especifica para o Facebook o quanto você quer gastar por dia. Então você está dizendo para o Facebook: gasta para mim R$10 por dia em anúncios. Então, se você tem uma campanha de 10 dias, ele vai gastar R$10 por dia e ao final da campanha vai totalizar R$100. Se você tem um orçamento vitalício, você define vitalício, você está definindo o orçamento da campanha toda, não importa quantos dias ela tenha. No mesmo exemplo anterior, eu tenho uma campanha de 10 dias e coloco o orçamento vitalício, eu deveria pôr o valor de R$100 se eu quisesse gastar uma média de R$10 por dia. Mas espera lá, James, não dá no mesmo usar diário e vitalício seguindo a mesma configuração? Se eu coloco R$10 por dia por 10 dias, vai gastar R$100. E se eu coloco 10 dias e defino um vitalício de R$100, não dá no mesmo R$10 por dia? Não, porque a forma que o Facebook gerencia essa verba, esse orçamento nessas duas modalidades é diferente. Vamos para diário para você entender. Quando você coloca orçamento diário, você assume o controle sobre quanto você quer gastar em média por dia. Então eu estou assumindo que eu quero gastar R$10 em média por dia até o final dos 10 dias. Não significa também que o Facebook vai gastar exatamente os R$10 por dia.
pelo mesmo motivo anterior, pode ser que naquele determinado dia não teve um público suficiente para conseguir gastar os R$10 no dia, ou o Facebook pode variar até 25% acima dessa verba se naquele dia houveram muitas oportunidades, ou seja, muitas pessoas propensas a serem boas pessoas a receber aquele seu anúncio. Então o Facebook se reserva o direito de fazer um equilíbrio ali para poder otimizar a verba, mas ele limita até 25% de variação para cima. Ou seja, se você setou R$10 por dia, ele não vai subir mais do que R$12,50 por dia. É a limitação de variação que ele tem para cima. Quer dizer que no final dos 10 dias pode ser que ele gaste mais do que R$100? Não, porque ele já faz um cálculo automaticamente, sabendo que você setou R$10 por dia em 10 dias, ele já entende que você quer gastar no máximo R$100. Ele vai fazer essa pequena variação para baixo ou para cima durante os dias, limitando-se aos 25% para cima, mas ao final ele vai tentar gastar todos os R$100. Então, dentro do diário você tem uma pequena variação, mas você tem o controle e quando tem poucas pessoas disponíveis ele vai tentar forçar essa entrega de alguma maneira para fazer com que ele gaste os R$100 no final da sua campanha, tá? Agora, no orçamento vitalício a coisa funciona de forma diferente. No orçamento vitalício você dá controle total para o Facebook para ele decidir qual é o dia melhor para entregar os seus anúncios. Então, visto que uma coisa importante que você precisa saber, lembrar, né, que já deveria saber, é que as pessoas não entram no Facebook todo dia. Nem todo mundo entra no Facebook todo dia. Algumas pessoas entram todo dia, outras pessoas entram uma vez por semana, outras pessoas entram apenas uma vez por mês, algumas entram a cada 2 dias. Então isso significa que dentro daquele período de 10 dias que você tem, podem surgir oportunidades, quantidades diferentes de pessoas que podem receber aquele seu anúncio dentro daquele público que você selecionou, ok? E aí, quando você coloca o orçamento vitalício, o Facebook tem total liberdade para decidir qual dia ele vai gastar mais ou menos do seu orçamento, sem aquele limite de variação. Então, se nos 2 primeiros dias não tinha muita gente para receber o seu anúncio, não era o público ideal, ele vai gastar menos da sua verba. Se nos 4º, 5º, 6º dia entrou muita gente no Facebook que é exatamente daquele público que você selecionou, pode ser que ele gaste uma boa porcentagem da sua verba ali somente naqueles dias, para depois reduzir. Ele sabe, o algoritmo tem dados suficientes e inteligência suficiente para saber qual é o melhor dia, quais são os públicos disponíveis que você tem e identificar as melhores oportunidades de entrega do seu anúncio. E é por isso que às vezes, deixando o orçamento vitalício, deixando na mão do Facebook para fazer essa decisão, pode ser que ele consiga otimizar a sua verba de forma melhor quando você tem uma campanha de um tamanho maior, uma campanha que roda por vários dias, de repente pode ser mais interessante deixar que o Facebook controle, já que você não tem como saber qual é o dia que as pessoas entram mais, aquele público que você selecionou entra mais, não tem como você identificar qual é o melhor dia para aquelas oportunidades. Então não teria como você tomar a melhor decisão de saber quantos reais por dia você gostaria de gastar. Ah, então o orçamento vitalício é melhor do que o orçamento diário. Também não estou dizendo isso, depende. Depende de vários fatores, depende de quanto tempo você tem disponível para realizar a sua campanha, depende de quanto de verba você tem disponível para aquela campanha e depende de qual é o objetivo final da sua campanha. Não só o objetivo que você seleciona lá na hora de criar sua campanha, mas o que você realmente quer que aconteça com aquela campanha. Então você tem que avaliar alguns fatores antes de decidir qual que é o melhor para você, para aquela situação. Não existe melhor dizer, qual que eu devo usar, vitalício ou diário? Qual que é melhor usar, vitalício ou diário? Se existisse um melhor, de fato, o Facebook já teria eliminado um dos dois e ficado só com o melhor. Existem as duas opções porque elas fazem mais sentido para estratégias diferentes. E isso eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre qual situação é melhor usar cada um dos tipos de orçamento, para não ficar muito longo esse vídeo e você poder entender melhor. O que eu preciso primeiro é que você entenda que existem essas funções aqui. Outra coisa que gera muita dúvida em relação a como é cobrado os anúncios é quando os anúncios são cobrados pelo Facebook. Isso é uma coisa bem interessante, também depende. As pessoas às vezes vêm e perguntam, será que eu rodo o anúncio antes e depois o Facebook vai cobrar? Ou será que eu pago primeiro para depois o Facebook rodar os anúncios?
Depende do tipo de cobrança, da forma de pagamento que você selecionou para a sua conta de anúncios. Hoje, existem duas categorias de formas de pagamento para as contas de anúncio. Os pagamentos automáticos, que são aqueles de cartão de crédito ou PayPal, e os pagamentos manuais, que é aquele configurado com um boleto, quando você cria a conta de anúncios com pagamento forma boleto. Qual que é a diferença dos dois? Quando você faz o pagamento automático, você veicula anúncios durante o mês todo, vários anúncios, não importa quantos, você vai estar fazendo anúncio. No último dia útil do mês, o Facebook realiza a cobrança de tudo aquilo que você gastou com anúncios, salvo algumas exceções que eu também vou explicar em algum outro vídeo. Mas basicamente é assim que funciona, você anuncia primeiro e paga depois. É importante, extremamente importante, que você tenha certeza de que no último dia do mês o teu cartão tenha limite suficiente de saldo para que o Facebook consiga realizar a cobrança. Porque se ele não conseguir realizar a cobrança, você vai ter problemas. Se isso se repetir por várias vezes, a conta poderá ser bloqueada e banida de fazer anúncios e aquele cartão de crédito nunca mais será aceito em nenhuma outra conta de anúncios também. Então esse é um cuidado importante, vale a ressalva. Outra coisa interessante, vamos agora para a parte de boletos, os manuais, né? Os manuais funcionam de forma inversa. Você primeiro paga para depois conseguir realizar anúncios. Por quê? Porque os pagamentos manuais são a forma de pré-pago, exatamente como funciona um celular pré-pago. Você primeiro carrega para depois você conseguir fazer ligações, sem carregar créditos, sem ligações. A mesma coisa funciona com o pagamento boleto no Facebook. O pagamento de boleto, você não está pagando com um boleto o valor que você gastou com anúncios. Você está carregando a sua conta de anúncios com créditos para poder usar elas nos anúncios que você vai veicular. Então você gera um valor, gera um boleto, paga ele, esse valor vai entrar lá na conta de anúncios como um saldo, um crédito que você tem disponível para realizar anúncios. E aí, conforme você for fazendo anúncios, você vai gastando aquele saldo de crédito que está disponível na conta. Esse é o motivo para uma outra dúvida também que o pessoal sempre pergunta, é por que o valor que eu pago do boleto é diferente do valor que sai na nota fiscal de anúncios? Exatamente por isso, porque o boleto é um crédito, o Facebook não emite nota fiscal do crédito que você adicionou, ele emite nota fiscal efetivamente dos anúncios que você realizou. Então pode ser que você colocou R$1.000 de crédito, mas naquele mês você gastou só R$500 fazendo o anúncio, não gastou todos os 1.000. Então o boleto vai ser diferente da nota fiscal. A nota vai ser de R$500 porque é o que você gastou com anúncios. O boleto é de 1.000 porque foi o que você carregou na conta de anúncios. Entendido? Então pagamento automático você primeiro realiza anúncios, o Facebook cobra no seu cartão de crédito depois. Pagamentos manuais, o boleto você primeiro carrega o valor que você quer ter de orçamento e aí conforme você vai anunciando ele vai descontando daquele crédito que você adicionou. E a última coisa que sempre gera dúvida é como que o Facebook realiza essas cobranças, como que ele decide quem vai receber o anúncio, e isso é através de um mecanismo de leilão que o próprio Facebook tem. Nesse mecanismo de leilão, você deve imaginar, se não já deveria ter imaginado, que quando você tenta entregar um anúncio para um determinado público, existem vários outros anunciantes também, provavelmente, tentando entregar um outro anúncio para aquele mesmo público. E é impossível para uma única pessoa ou o mesmo público receber vários anúncios de uma vez só, senão o feed se tornaria só anúncios. E para isso existe um leilão, que acontece de forma totalmente automática no Facebook, onde ele vai decidir qual anúncio está mais apto para entrar no feed da pessoa e ser exibido ou não. Normalmente esse leilão ele leva em considerações, além do valor que o anunciante está pagando, que também é selecionado de algumas formas automáticas, é possível fazer de forma manual, mas isso é assunto para outro vídeo, como também ele leva em consideração mais ainda a relevância do anúncio para aquele usuário naquele momento. Vamos pegar, por exemplo, eu. Existem vários anunciantes agora nesse momento disputando o espaço do meu feed para tentar exibir um anúncio para mim. Como que o Facebook vai decidir qual anúncio será exibido para mim? Se vai ser o anúncio do anunciante B ou o anúncio do anunciante A. Aí ele vai decidir, analisando o anúncio, ver qual deles é mais relevante para mim para aquele momento. O qual anúncio seria mais interessante eu receber naquele momento. Por isso que não importa só o quanto você investe em anúncios. Importa de fato a qualidade do seu anúncio, se você está fazendo um anúncio que realmente funciona para aquele tipo de público.
O Facebook vai analisar isso e vai ser um dos fatores mais importantes na hora dele decidir o qual anúncio vai ser entregue ou não para o seu público, certo? É isso, essas são os principais fundamentos relacionados a como são realizadas as cobranças no Facebook. Espero que você tenha conseguido entender, se ficou meio complexo, volte e reveja o vídeo, mas aqui são coisas fundamentais que você precisa saber antes de dar sequência a outras coisas que eu vou ensinar e vou compartilhar aqui no canal relativo a formas de cobrança do Facebook, ok? E se você quiser aprender mais sobre anúncios, trabalhar com anúncios de forma realmente profissional, eu tenho o meu treinamento contínuo, o Social Media Team, que é um treinamento onde eu disponibilizo uma aula nova toda semana. Essa foi uma forma que eu encontrei de trazer algo mais efetivo para quem está aprendendo e quer trabalhar de forma profissional, já que as coisas no Facebook mudam rapidamente no Facebook, em qualquer outro tipo de plataforma de anúncios, e as estratégias precisam ser adaptadas, as ferramentas mudam, você precisa ver como elas se comportam a partir da mudança e às vezes um curso inteiro gravado se torna obsoleto rapidamente. Com aula nova toda semana você tem a possibilidade de estar aprendendo sempre com um conteúdo o mais atualizado possível. Além disso, a gente tem a comunidade, um grupo no WhatsApp com vários outros profissionais que trabalham diariamente com isso, além de mim também lá, e você pode tirar dúvidas, trocar experiências e pegar altas dicas que geralmente ajudam bastante. O treinamento é uma assinatura mensal, o que torna ele mais interessante ainda. Você não precisa pagar o valor de um curso inteiro e depois, se não gostar, perder o valor. Aqui não, eu assumo o risco, é uma assinatura. Você paga um valor bem acessível, você entra, se você não gostar, você simplesmente cancela a assinatura e teve um valor investido muito baixo. Legal? Então, se quiser, vai ter um card aqui embaixo nesse vídeo para você acessar e saber mais sobre o treinamento. Se você está assistindo no YouTube, se está assistindo em algum outro lugar, vai ter uma descrição no link aqui em algum lugar junto com esse vídeo. Valeu, um grande abraço e até a próxima.